O Hospital de Custódia de Florianópolis. Ministério Público Estadual obtém liminar para suspender a desativação da unidade. Influenciador alvo de operação policial. Nego Di e esposa são alvos de ação em Santa Catarina que investiga rifas ilegais e fraudes em redes sociais. A situação da BR-470. Estudo aponta defeitos no pavimento da pista e levanta preocupações quanto ao prazo de conclusão da obra. Série A do Campeonato Brasileiro. Criciúma empata com o Lanterna Fluminense em partida válida pela 16ª rodada. A musicalização ao alcance dos estudantes. Alunos de escola da capital têm aulas de música no contraturno escolar. Olá, uma boa noite para você. A gente começa o Band Cidade desta sexta-feira com novas informações sobre o Hospital de Custódia de Florianópolis, instalado no complexo penitenciário aqui da capital. O Ministério Público Estadual obteve na Justiça uma liminar para impedir o fechamento da unidade, determinado pelo Conselho Nacional de Justiça. Os detalhes com o repórter Ronaldo Penedo. O Ministério Público de Santa Catarina ingressou com mandado de segurança contra a portaria que determinou o encerramento das atividades no Hospital de Custódia, localizado no complexo penitenciário da Agronômica, em Florianópolis. Com a medida liminar, a unidade permanece em funcionamento até que o Tribunal de Justiça julgue a ação que contesta a constitucionalidade da resolução do Conselho Nacional de Justiça, que determinou o fechamento de todos os hospitais de custódia do Brasil. O assunto foi tema de uma reportagem que nós produzimos na semana passada e apresentamos aqui no Band Cidade, já que uma resolução do Conselho Nacional de Justiça determinou o fechamento e o encerramento das atividades de todos os hospitais de custódia no país. O prazo para o encerramento das atividades nos hospitais termina no final do mês de agosto. A unidade de Florianópolis conta com 40 pessoas que cometeram crimes, mas que devido às condições sofrem de transtornos mentais. Estas pessoas são consideradas inimputáveis perante a lei e por isso seguem internadas no Hospital de Custódia aqui da capital. A gente segue acompanhando. Voltamos ao estúdio do Band Cidade. O influenciador gaúcho Nego Di e a esposa dele foram alvos de uma operação policial nesta sexta-feira em Santa Catarina. A ação investiga rifas virtuais ilegais e também fraudes nas redes sociais. Eles promoviam rifas virtuais ilegais e são suspeitos de praticar fraudes nas redes sociais, além de usar documentos falsos. 2 veículos de luxo dos investigados foram sequestrados, além de apreensão de munição e uma arma de uso restrito das Forças Armadas sem registro. Devido a isso, a influenciadora digital foi presa em flagrante. A Operação Rifas busca provas relacionadas à lavagem de dinheiro sobre premiações que não foram entregues às vítimas. O objetivo também é recolher documentos, mídias sociais e celulares para ter noção dos crimes praticados e valores obtidos pelo casal. Uma mulher foi presa pela polícia em Itajaí, no litoral norte, acusada de praticar uma série de extorsões na cidade gaúcha de Sapucaia do Sul. A mulher, de 24 anos, conhecida como Loira, estava foragida e ostentava uma vida de luxo nas redes sociais. Imagens mostram o momento em que a mulher foi abordada em uma casa no bairro São Vicente. Segundo a polícia, ela era uma das principais articuladoras de um grupo criminoso que extorquia pessoas em Sapucaia do Sul, cidade da região metropolitana de Porto Alegre. A presa, inclusive, tinha uma posição de destaque no grupo devido aos conhecimentos bancários que tinha. A investigação começou após uma das vítimas pegar R$20 mil com um agiota e pagar R$28 mil. Depois, essa vítima foi extorquida com a alegação de que deveria pagar mais 40% de juros, momento em que passou a ser ameaçada pelos criminosos. E a Polícia Civil prendeu um guarda municipal de Balneário Camboriú acusado de torturar uma pessoa com deficiência mental em janeiro deste ano. O suspeito foi preso na casa dele. Contra o guarda havia um mandado de prisão preventiva. Um segundo guarda, também envolvido na ocorrência, não foi localizado pelos policiais e é considerado foragido. O caso ocorreu no dia 26 de janeiro deste ano, quando os guardas abordaram um homem na Avenida Marginal Oeste e o colocaram em uma viatura. Ele foi agredido de forma severa e violenta. A vítima foi abandonada desacordada às margens da BR-101
e foi socorrida pelo resgate da Artésia Litoral Sul. A seguir por aqui tem o comentário de Cláudio Prisco Paraíso. Tem também a situação da BR-470 segundo a Fiesc. E veja ainda, chuva provoca deslizamento que abre cratera em rua de São Bento do Sul, no norte do estado. Os detalhes e a previsão do tempo para o fim de semana estão no próximo bloco. Eu volto já. De volta com o Band Cidade, deputados estaduais catarinenses destinaram recursos economizados para diferentes obras. Na Grande Florianópolis foram 5 milhões para a Defesa Civil. No sul do estado, outros 5 milhões foram destinados ao Porto de Laguna. O governador em exercício, Mauro de Nadal, autorizou o repasse do recurso para a elaboração do projeto de dragagem da área do Porto de Laguna. Os 5 milhões de reais serão utilizados para contratar projetos que ajudarão a indicar soluções para problemas que afetam o desenvolvimento do Porto de Laguna e do Complexo Lagunar. Na Grande Florianópolis, os deputados entraram em consenso para viabilizar recursos que tragam mais estrutura para os atendimentos a pessoas atingidas por catástrofes. A importância é muito grande desse recurso, até porque, se nós pararmos para analisar o que ocorreu nos últimos anos, principalmente nesta grande região, a gente vai perceber de que nós temos muito ainda para fazer em matéria preventiva, em matéria de darmos suporte aos municípios para fazer o enfrentamento em momentos de dificuldade. E a Defesa Civil de Santa Catarina, por mais que trabalhe, por mais que se esforce, por mais que esteja sintonizada a qualquer mudança climática em nosso estado, mesmo assim ainda carece, às vezes, de algum investimento de um recurso financeiro. Como resultado da economia de recursos, cada uma das 6 bancadas regionais da Assembleia Legislativa de Santa Catarina teve 5 milhões de reais em emendas impositivas para destinar, e a indicação da aplicação das emendas foi feita em comum acordo entre os deputados que compõem cada uma das bancadas. O que a gente comenta é que a Defesa Civil ela trabalha como um elo e todos os elos de um sistema eles precisam estar fortalecidos. De nada adianta a gente ter uma união com uma estrutura adequada, dar uma resposta, o Estado dá uma resposta por conta da estrutura, sendo que tudo acontece no município. Então é extremamente importante esse gesto, sem dúvida nenhuma, junto com os deputados que concederam à Defesa Civil para os municípios em equipamento. A gente vai conversar com eles e verificar qual é a demanda prioritária e vai fazer com que esse recurso seja bem aplicado em todos os municípios da Grande Florianópolis. E agora é momento de análise e de opinião aqui no jornal. É momento para o comentário de Cláudio Prisco Paraíso. Olá, Prisco, boa noite. Boa noite, Rodrigo. O personagem político da semana em Santa Catarina, com uma interinidade frenética. Aqui está ele, Mauro de Nadal, MDBista, presidente da Assembleia Legislativa já pela 2ª vez. Ele fica à frente da administração até domingo, com o retorno de Jorginho Melo de Portugal. Pois muito bem, ele mal assumiu e já embarcou na 2ª para Brasília, agenda carregada na capital federal, com todos os companheiros de bancada, da bancada estadual, encontrando-se lá com os federais. Temos aqui a imagem. Foi quando da investidura de Luiz Fernando Cardoso, o vampiro, na vaga de Carlos Chiodini, candidato à prefeitura de Itajaí, aqui reunidos todos os federais, estaduais e ainda o presidente nacional, Baleia Rossi. É o MDB buscando reaglutinação com renovação, na figura de Chiodini. Agora, o MDB tem algumas personalidades que se destacam hoje no contexto estadual, e elas estão aqui. Veja, essa foi a viagem anterior de Jorginho Melo, acompanhado do senador Jorge Seife, Mauro de Nadal e Antídio Lunelli, 2 deputados estaduais. Esses 2 hoje são as principais lideranças do partido. Um presidente da Assembleia, outro deputado, mas que foi pré-candidato, disputou em convenção e perdeu lá em 2022.
O MDB, na oportunidade, optou por quê? Indicar Udo Deller de vice de Carlos Moisés. Chiodini vai para um desafio em Itajaí, mas a sua missão maior é o comando partidário. Os nomes do MDB para uma eventual composição em 26 com Jorginho Melo estão aí, Mauro e Antídio. Só que Mauro da mesma região de Jorginho, oeste catarinense. Já Antídio, de Jaraguá do Sul, prefeito reeleito, ele representa o norte do estado, de onde, eventualmente, poderá sair um candidato adversário de Jorginho Melo, o atual prefeito de Joinville, Adriano Silva, do Novo, que tem tudo para se reeleger com relativa folga. Portanto, Antídio passa a ser estratégico, não apenas sobre o aspecto regional, partidário, MDB, mas também, sobretudo, pelo seu perfil empresarial. Cidadão forjado na iniciativa privada, tendo viabilizado um grande conglomerado empresarial. Antídio, hoje, é o nome mais provável para compor chapa de vice com Jorginho Melo. É com você, Rodrigo. Obrigado, Prisco. Você acompanha o comentário de Cláudio Prisco Paraíso todos os dias aqui no Band Cidade e também a coluna do Prisco no portal TVBV Online. Olha só, um estudo encomendado pela Fiesc levantou preocupações quanto ao andamento das obras de duplicação da BR-470. Esse estudo identificou defeitos da pista e também problemas no ritmo de conclusão da obra. É uma obra essencial para a economia do estado. A duplicação da BR-470 é fundamental para dar maior fluidez ao trânsito na rodovia, por onde trafegam diariamente 25 mil veículos. A situação do trecho em duplicação foi analisada pela Federação das Indústrias, que acendeu o sinal de alerta. O estudo encomendado pela Fiesc levantou duas preocupações: defeitos na pista do trecho concluído e o prazo de conclusão da obra. Se mantiver o ritmo atual, o trecho entre Indaial e Blumenau deve levar mais 6 anos para ficar pronto. A obra deveria ter sido concluída em 2017. Agora pode chegar a 2030. Uma situação que preocupa o setor produtivo. Nós consideramos aqui o corredor natural, um dos corredores mais importantes em termos de movimentação de carga e também de movimentação de veículos, é a combinação 282-470, que ele agrega ali toda a produção industrial do oeste catarinense, a agroindústria, toda a produção do Planalto e ainda do Vale Itajaí, que é bastante significativa em termos industriais. A BR-470 também é importante para o escoamento da produção catarinense. É uma rodovia estratégica, né? E a sua duplicação ela é extremamente premente, né? Na verdade, a gente está atrasado há muitos anos, né? Então, infelizmente, quando a gente fala de obras de infraestrutura, nós precisamos de mais planejamento e celeridade de execução dos projetos. A Fiesc também levantou uma preocupação relacionada ao aporte de recursos para o bom andamento da obra na BR-470. A falta de recursos para terminar essas obras que são estratégicas trazem grandes problemas para Santa Catarina, na sua mobilidade, na competitividade. Nós analisamos ali não só a qualidade, como também o andamento delas, perspectivas de término, né? A qualidade e o andamento da obra. Na economia, 2 setores essenciais para a renda e o emprego: indústria e serviços. O IBGE divulgou dados relativos a essas duas áreas. A produção industrial, por exemplo, recuou em 9 dos 15 estados pesquisados em maio. De olho aqui no telão para as informações. Santa Catarina teve uma queda, acompanhou os estados que registraram queda, redução de 0,5 ponto percentual em maio na comparação com o mês de abril. Dos estados que tiveram queda, foi a segunda menor. Em relação a maio do ano passado, houve uma alta de 5,8%. No acumulado de janeiro a maio, alta de 6,4%. Esse índice aqui foi o 4º maior do país nesse critério. E nos últimos 12 meses até maio, a alta acumulada de 3,2%.
No acumulado de um ano até agora, janeiro a maio, os setores que mais cresceram foram o de alimentos, seguido por máquinas e materiais elétricos e também máquinas e equipamentos. Agora, o setor de serviços, o desempenho em maio, que é outro grande gerador de emprego e renda, o setor teve uma queda mais expressiva em maio, segundo o IBGE, 3,6% na comparação com abril, resultado que foi até pior que o nacional, que fechou na estabilidade, crescimento zero. Em relação a maio do ano passado, alta de 0,7% no volume de serviços. Nos 5 primeiros meses do ano, alta acumulada de 5,4%, dado positivo, foi o segundo maior do país, atrás apenas do Amazonas. E nos últimos 12 meses até maio, alta de 5,9%. Para fechar, uma passadinha no setor do turismo, outro bastante gerador de emprego e renda aqui no estado. Santa Catarina fechou maio com alta de 0,4% nas atividades turísticas, na comparação com o mês de abril, sexto resultado entre os estados nos quais essa pesquisa é feita. Na comparação com maio do ano passado, alta de 7,2%. No acumulado, conjunto janeiro-maio, alta de 4,9% e nos últimos 12 meses até maio, alta de 4,5%. É importante acompanhar os indicadores destes segmentos todos, porque eles, junto com o comércio, são os geradores de emprego e renda na economia catarinense. Mudando de assunto, a chuva provocou um deslizamento de terra que abriu uma cratera em uma das ruas de São Bento do Sul, no norte do estado. O repórter William Tenório tem as informações. O deslizamento atingiu 40 metros da rua Romualdo Quinte, no bairro Rio Negro, em São Bento do Sul. A ocorrência foi registrada por volta das 4 horas da madrugada desta sexta-feira. Conforme a Defesa Civil Estadual, nenhuma casa foi atingida e não há registro de vítimas, mas, como há riscos de novas ocorrências, o entorno do local precisou ser interditado. A rua estava passando por obras de pavimentação e, além das fortes chuvas, a causa do desabamento pode estar atrelado a um problema de drenagem agravado por vazamentos e infiltrações. Um incidente semelhante foi registrado no local em 2013. Além das equipes da Prefeitura e Defesa Civil, a Casan e a Celesc também trabalham no local para restabelecer os serviços de fornecimento de água e luz para o restante dos moradores da rua. De Joinville, William Tenório para o Band Cidade. Bom, a formação de uma frente fria no sul do país, associada a um ciclone extratropical próximo da costa. São os sistemas atmosféricos que vão deixar o fim de semana instável e chuvoso aqui em Santa Catarina. Vamos ver? O sábado vai ter instabilidade em todas as regiões do estado durante todo o dia. Em parte do dia, essa chuva pode ser até moderada a forte em alguns momentos. As temperaturas vão permanecer baixas durante todo o dia, máximas não vão passar entre 11 e 16 graus. Aqui no telão, mínima de 12, máxima de 15 graus é a previsão para Florianópolis. Em Joinville, variação entre 11 e 12. Em Blumenau, 11 graus de mínima e 13 de máxima. Viramos a página, mais informações do tempo para você. Criciúma, sul catarinense, mínima de 11, máxima de 13 graus. Em Lages, variação entre 5 e 10. E em Chapecó, a mínima de 5 e máxima de 11. No domingo, o tempo segue instável em Santa Catarina, com chuva também. O mapa mostra essas informações. Os totais de chuva podem ser mais elevados na Grande Florianópolis e também no litoral sul do estado. Com o afastamento do ciclone extratropical e a massa de ar frio, isso tudo vai em direção ao mar, o tempo melhora gradativamente ao longo da tarde e da noite. Esse afastamento, inclusive, faz com que as máximas passem por uma pequena elevação. Mesmo assim, não devem ficar acima dos 20 graus. Confere aqui comigo. Na capital, mínima de 14, máxima de 16 graus. Jaraguá do Sul, no norte do estado, mínima de 12, máxima de 16. Itajaí, litoral norte, mínima de 13, máxima de 15. A página já virou aqui para mais detalhes. Sul do estado, Araranguá, mínima de 13, máxima de 17 graus. São Joaquim, Serra Catarinense, variação entre 6 e 12. E em Concórdia, mínima de 9 e máxima de 11 graus. Tendência para segunda-feira, mais nuvens, chuva isolada no litoral, alternada até com alguns períodos de melhoria. Para as demais regiões, sol entre nuvens. E a seguir, o esporte pede passagem aqui no Band Cidade. Na Série A, Criciúma tropeça ao empatar com o Lanterna Fluminense dentro do Heriberto Wilson. Os detalhes no próximo bloco, a gente já volta.
De volta com Band Cidade, tomou posse ontem, em cerimônia no SIC, aqui na capital, a nova diretoria da Associação Catarinense de Tecnologia, a ACAT. O novo presidente da entidade, Diego Brites Ramos, tomou posse para suceder Yomani Engelmann, que presidiu a ACAT por 2 mandatos consecutivos. O setor aqui em Santa Catarina tem cerca de 1.800 associados na ACAT e um faturamento que chega a 24 bilhões de reais. Série A do Campeonato Brasileiro, o Criciúma tropeçou ao empatar em casa com o Lanterna Fluminense. Veja. No estádio Heriberto Wilson, em noite chuvosa e gelada, o Criciúma saiu na frente do Fluminense. Após rebate na área tricolor, Mateuzinho tentou o drible, mas Arthur Caíque chegou para finalizar. O goleiro defendeu, mas o próprio Arthur Caíque aproveitou a sobra para abrir o placar. No fim da partida, Esquerdinha entrou na área e cruzou para Cauã Elias mandar para as redes e deixar tudo igual. E ficou nisso. Criciúma, 14º colocado da Série A com 17 pontos em 14 jogos, 1. Fluminense também 1. O time catarinense volta a campo na próxima terça-feira, às 9 horas da noite, para encarar o Corinthians na Neoquímica Arena, em São Paulo. Na Série B tem a 15ª rodada neste fim de semana. O Avaí encara o Vila Nova fora de casa com transmissão ao vivo aqui da Band. O técnico Gilmar Dalpozo não vai poder contar com o meia João Paulo, suspenso pelo 3º cartão amarelo. Pedro Castro pode entrar na equipe. O atacante Igor também é baixa, entregue ao departamento médico. As opções são Ademilson, Pedrinho e Gaspar, além dos novos contratados, Wagner Love e Cassiano, já devidamente regularizados. O Avaí precisa da vitória para voltar ao G4 da Série B. A equipe está na 5ª posição, com 23 pontos somados. Vila Nova e Avaí se enfrentam no estádio Onésio Brasileiro Alvarenga, o Oba, em Goiânia, às 4 horas da tarde. A transmissão ao vivo da Band começa um pouco antes, às 3h45 da tarde. Chapecoense e Brusque fazem o duelo catarinense da rodada no oeste do estado. Na Chapecoense, o técnico Humberto Louser ganhou reforços para o duelo. O meia Rafael Carvalheira volta a ficar à disposição após cumprir suspensão pelo 3º amarelo. O zagueiro Eduardo Doma, recuperado de lesão, também volta ao time. Os novos contratados, o atacante Daniel Cruz, o zagueiro Rodrigo Moledo e o lateral Felipe Vieira, já trabalham com o grupo de jogadores. No Brusque, Luizinho Vieira vai ter um importante retorno. O lateral Cristóvão, recuperado de lesão, está de volta à equipe. No entanto, seguem fora do time Luiz Henrique, Alex Juan, Gemerson, Madson, o goleiro Georgemi e o atacante Guilherme Queiroz. As duas equipes vivem situação oposta na Série B. A Chapecoense é a 12ª colocada com 17 pontos e vem de vitória fora de casa sobre o Goiás. Já o Brusque é o 18º colocado dentro do Z4 com 13 pontos e vem de 4 empates consecutivos. Chapecoense e Brusque se enfrentam neste domingo às 6h30 da noite na Arena Condá. Na Série C, o Figueirense entra em campo domingo para encarar o Náutico na capital pernambucana, Recife. Para o duelo deste fim de semana, o técnico João Bursi não vai poder contar com os atacantes Guilherme Pato e Juan Levine, suspensos pelo 3º cartão amarelo. Outro atacante, Nicolas, também é desfalque. Bruno Michel deve ser o comandante do ataque na partida contra o Náutico. O Figueirense precisa da vitória para se manter no grupo dos 8 que avançam para a segunda fase. O time catarinense é o 8º colocado da Série C, com 18 pontos somados. Náutico e Figueirense se enfrentam neste domingo, às 7 horas da noite, no Estádio dos Aflitos, no Recife. E a cobertura completa do futebol no fim de semana você confere na segunda-feira, 12h30, com o meu amigo João Paulo Cardoso no Jogo Aberto SC. Alunos de 7 a 14 anos de uma escola aqui de Florianópolis aprendem musicalização no contraturno escolar. É uma forma especial também de inclusão social. A repórter Thaisa Kisiel foi até lá para conhecer essa iniciativa. Foi no ano passado que a Mia, de 8 anos, começou as aulas de violão. Dedicada, ela também estuda em casa. E eu gostei muito porque a gente começou a aprender. Ano passado a gente até fez uma outra apresentação aqui na escola. E daí eu comecei a fazendo vários amigos. Daí tô até hoje aqui tocando. Igual a Mia, outros alunos da escola Erundina Medeiros Zeferino, na capital, participam do projeto com aulas de violão no contraturno escolar, realizado pelo programa social Portal da Esperança.
Aqui, a música não toca apenas corações. Além delas aprenderem, elas não aprenderam só o instrumento musical, elas aprenderam a trabalhar em grupo, que é bem importante, aprenderam a esperar o tempo do outro, o respeito mútuo. Todo o trabalho em grupo sempre acho que desenvolve bastante e ocupam o tempo deles de uma maneira que eu acho que vai ser proveitosa para o resto da vida deles. A música, desde cedo, desempenha um papel importante na formação das pessoas. Estudar um instrumento musical ajuda no aprimoramento da concentração e na coordenação motora. As crianças aprendem a seguir sequências de notas e a manter o ritmo e a executar tarefas de forma sincronizada. Habilidades que também são valiosas na vida cotidiana. Além dos benefícios cognitivos, o programa social aborda a musicalização como um meio de inclusão e proteção. O Portal da Esperança ele tem como bandeira a prevenção do desaparecimento de crianças, o apoio na busca pelas pessoas desaparecidas. Então esse é mais um programa social que nós estamos trazendo. Nós temos outros também, mas acreditamos que a música já atrai a criança para a escola. Nós tiramos ela da rua, trazemos para o contraturno, oferecendo condições para ela, mas principalmente junto com a música trazendo orientação, trazendo dicas de prevenção para que elas possam ter mais segurança no dia a dia. Estes pilares ajudam a criar uma rede de proteção e conscientização para as crianças. Aqui, elas são preparadas para enfrentar desafios e se proteger de possíveis ameaças. Lição que a Isabela aprendeu direitinho. Porque, como nós somos crianças, a gente tem que aprender a nos cuidar, né? A saber tudo sobre tudo isso. Legal, parabéns à criançada. E é isso, ficamos por aqui com o Band Cidade. As reportagens você confere no portal TVBV Online. Acesse a partir do QR Code que está na sua tela. Vem aí o Jornal da Band. Para você, um forte abraço, muito obrigado pela audiência ao longo de toda a semana. Uma boa noite, bom fim de semana e a gente se vê aqui na segunda-feira. Tchau, tchau.